Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Sara Mota e no vídeo de hoje eu vou estar testando os pincéis artísticos da linha Evoque, da BRW. Essa é a segunda parte de um vídeo de duas, onde na primeira eu fiz o teste dos marcadores artísticos, então eu vou estar linkando a primeira parte no final. E eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos para a review. Para começar, o kit ele vem com 4 pincéis de tamanhos diferentes. Um deles é de ponta grossa, média e pequena, daquelas que parecem uma caneta brush para poder fazer lettering, sabe? E o último, ele é de ponta chanfrada ou quadrada. E eles podem ser guardados nesse estojo após o uso. Então eu recomendo vocês ficarem com ele, porque assim vai proteger melhor o material e ele vai durar por muito mais tempo. Então o pincel é assim, que vem com essa tampinha na ponta para poder proteger as cerdas e vem com um reservatório, que é o restante do corpo, que é onde você vai segurar. Para poder tirar é só você rodar a ponta e o corpinho dela e depois colocar água na torneira. Assim é a ponta, eu achei muito bonitinha. Por dentro eu notei que tem uma esponja para a água poder passar e ela não sair direto. E as cerdas no início elas eram assim, branquinhas. Elas eram muito firmes, porque acho que o pincel ele acabou vindo com uma espécie de cremezinho para deixar elas bem firmes. E eu imaginei que depois ela iria secar. E ela realmente seca, mas ela volta a ter a mesma consistência, assim, a mesma firmeza quando você usa a água e espreme para poder ir para a cerda. Então as cerdas elas são bem firmes e elas são extremamente macias. Essa ponta foi a mais fininha que eu mostrei. Essa aí agora é a média. Com o mesmo esquema, todos têm o mesmo esquema porque eles são parte de um kit, né? A ponta, que é de nylon, eu adorei essas pontas, sinceramente, eu poderia ficar passando o dedo diversas vezes. Aí eu tô mostrando a grossura delas, a pequena e a média. E agora a grande. As tampas você não precisa rodar elas pra tirar, é só você pegar ela e tirar mesmo, porque ela sai. E essa é a ponta chanfrada do último water brush e eu gostei muito dela, ela é bonitinha, ela é quadradinha. E olha só que gracinha. Agora mostrando uma por uma para vocês verem melhor. Esses pincéis, gente, eles são do tamanho de uma caneta, por isso que eles podem parecer pequeno, porque eles têm aproximadamente 13,5 centímetros. E esse é o kit todo junto, sem tampas. E vamos começar a fazer o teste com elas, porque foi para isso que a gente veio aqui. Então eu peguei o meu sketchbook e fui usar os meus novos pincéis. Para poder colocar água, antes de eu fazer o teste com a torneira, eu acabei fazendo o teste de botar ele na água e ficar tentando juntar com o corpinho. É um processo muito longo, então depois que eu descobri que era muito chato ficar fazendo isso, eu fui na torneira e enchi ela mesmo lá, porque é muito mais fácil, a água já fica lá e você não precisa ficar espremendo ela para puxar. E obviamente, antes de eu fazer o teste no desenho, eu fiz uma folha teste no meu sketchbook, começando com a da ponta maior. É uma delícia escrever com ela, sinceramente, é muito bom, macia, resistente e é muito simples para você poder usar, para poder a água ir para a parte das cerdas. Nessa parte onde tem um compartimentozinho meio quadrado no corpo do pincel é aonde você vai espremer, porque o resto do corpo é muito duro. Então você espreme ali, que é a parte mais flexível, e a água ela vai direto para a ponta. Depois eu fiz o teste com a caneta média, fiz alguns desenhos, desenhei ali algumas plantinhas. Fiz um experimento de limpar as cerdas delas nas águas, porque eu entendi que, como você vai usando a água do reservatório, às vezes não tem como você limpar. E cara, quando eu lavei elas nas vasilhinhas que eu tenho aí pra poder usar de água em mini godê, saiu muita tinta. Então, gente, lavem as cerdas dos seus pincéis, como vocês fariam quando usando um pincel normal.
E esse aí foi o pincelzinho pequeno, o menor dos Waterbrush. Eu pensei que não seria muito bom, mas a BRW tá fazendo assim, com o maior carinho, esses novos produtos e já diz na embalagenzinha, pincel artístico, então é uma linha mais profissional, assim como das canetas. E eu fiquei muito feliz que pelo menos a marca não mentiu e o preço, ele é bem pago, sabe? Você paga por uma coisa muito resistente e que se você cuidar direito e ter os cuidados mínimos, vai durar por muitos anos. Então eu fico feliz que eu pude adquirir esses pincéis e que a marca agora tá investindo bastante na linha da Evoque para os materiais mais profissionais. Então, já feito o teste, eu fui passar para a pintura do meu desenho. Fiz algumas misturas com a minha aquarela, só que depois do vídeo eu acabei usando as minhas tintas guache mesmo, porque, cara, essa aquarela aí, ela já tá velha e ela é muito barata, né? Então a qualidade não é lá essas coisas. Então, pra não estragar mais o meu desenho, eu só usei as minhas tintas guache. Nossa, deu uma bugada na minha voz. Pra poder fazer a aquarela, eu peguei um pouquinho de amarelo e eu fui pintando com os pincéis. Pintei com um pincel maior pra poder pegar mais espaço, né? Eu fiz uma leve camada de amarelo pra poder pintar o Ozen, que é esse meu OC aí. Antes de entrar nos detalhes menores sobre as observações, o próximo vídeo ele vai ser focado na história desse meu personagem como se fosse um desenho em fala. Então não fiquem confusos se vocês virem a mesma speed paint rolando lá, tá bom? E eu espero também que vocês gostem. Eu tô fazendo uma espécie de roteiro que eu queria fazer há bastante tempo, tipo em forma de contação de histórias, e eu espero que vocês gostem. Então tá, vamos agora para os pormenores dos nossos pincéis Waterbrush. E agora vamos para as minhas observações. O kit vem com 4 pincéis e o preço é R$ 32,99, ou seja, R$ 33 reais. Mas não tem tanta variação de preço como as das canetas que eu tinha comprado antes. Varia mais ou menos de R$ 29 a R$ 41 reais. E tem um aqui que eu vi que, cara, eu acho que o povo meteu a mão no preço e botou 62. Aí eu já acho um pouco de sacanagem, né? Mas o preço ele vai depender de onde você compra e como você compra. Porque depende da cidade onde você mora, de como é o preço, de como você compra, sendo retirando na loja física ou pela internet. Porque pela internet vai ter o frete, né? Então, dependendo de onde você comprar, você vai pagar o mesmo preço que eu ou mais. Mas enfim, o preço não varia muito, mas é bem justo para a qualidade do material. R$ 32 reais por um kit de 4 brushes é um preço até acessível e muito bom. Os pincéis eles são de excelente qualidade, mas como são os primeiros waterbrush que eu tenho, eu não vou ter muita base para poder fazer a comparação entre outras marcas, mas pô, já é um pincel artístico, né? Então é uma linha um pouco mais profissional. E eu tô muito impressionada como a BRW fez os brushes assim, sabe? Porque eu tava esperando muito menos. Porque é de uma marca que eu conheço pouco, mas pelo que eu vi, é uma marca bastante acessível pra gente que mora em cidade pequena e tal. E, pô, entregar marcadores artísticos assim, uma forma um pouco mais acessível do que outras marcas, é maravilhoso. BRW continue assim, por mais que eu acho difícil que alguém da empresa esteja me assistindo, né? Mas enfim, é de excelente qualidade, eu gostei muito das cerdas, elas são firmes na hora de pintar e maravilhoso. Os pincéis são maravilhosos e bastante resistentes, um pouquinho duros até. Acho que poderiam fazer essa parte onde a gente espreme um pouco mais molinha, só que pra mim tá ótimo, de 100% eu dou 99%. Comentários adicionais. Como eu disse antes, os pincéis eles são mais ou menos do tamanho de uma caneta. Podem ser levados para vários lugares, porque eles são pequenininhos. Podem ser guardados nos estojinhos de plástico. O preço é justo e eu espero que a BRW continue investindo nesses marcadores artísticos e outros tipos de materiais mais profissionais para que a gente possa ter mais acesso nas cidades pequenas. Antes de começar os comentários sobre esse meu desenho, sobre a pintura, eu vou botar uma partezinha que exemplificava o meu estado de espírito nesse momento.
eu sinto que esse negócio não vai dar muito certo na parte da água, porque eu sou maravilhosa com isso e eu preciso treinar mais aquarela, né? Fazer o quê? Ai, ai. Então eu botei o bonito pra secar no sol, porque esse meu sketchbook ele não é feito pra poder usar aquarela, né? Então eu botei ali pra secar um cadinho e esqueci que ele existia por algum tempo. No dia seguinte eu usei o pincel grandão pra poder fazer os detalhes no céu. E a esse ponto eu já tava usando as minhas tintas guache, porque como eu mencionei anteriormente, a minha paleta de aquarela, assim, praticamente escolar, já tá mofada, tá velha, e eu já tenho ela há uns 2 ou 3 anos, então a qualidade dela estaria, ó, igual a de um queijo mofado que você esqueceu no canto da geladeira 3 meses atrás. Já criando cabelo e quase pernas saindo correndo da sua geladeira. A minha tá quase assim. Mas é uma delícia pintar com esses pincéis. E eu tenho certeza que eu tenho que melhorar mais a minha questão da aquarela. E uma das coisas que eu aprendi sobre fazendo aquarela em uma folha de 180 gramas num sketchbook, que não é pra fazer aquarela, é que você tem que maneirar um pouco na água, sabe? Tipo assim, você não pode chegar num papel de 180 gramas e tratar como se ele fosse um papel de aquarela. Então, você tem que fazer testes e ir com calma na base da água. Porque, como é uma folha fininha, você tem que tomar cuidado pra ela não se dissipar. Então, vai com calma na água, pega bastante tinta e vai treinando. Porque você só vai saber se você treinar, e eu treinei. Então, é possível fazer aquarela nesse tipo de coisa, mas a folha ela vai ficar um pouco assim, ondulada. E não vai ficar com a mesma qualidade que ficaria uma aquarela no papel grosso, porque, né, é um papel fino. Mas para esse desenho, eu acho que ficou muito bom. Eu gostei do resultado final, por mais que a água eu tenha falhado miseravelmente. Mas com o tempo eu vou treinar melhor a água. O que é o foco do desenho principal, que é o meu personagem, eu consegui fazer do jeito que eu queria. Eu amei fazer essas pintinhas nele, tanto as pretas quanto as branquinhas e as cinzas. E foi um cenário inspirado numa vez que eu saí com a minha família pra gente ir pescar. Foi inspirado nesse lugar aqui. Eu achei essa região muito pacífica e eu achei que poderia ficar legal se eu colocasse no meu desenho. Por mais que eu não tenha feito o cenário lá, essas coisas, eu acho que mesmo no fim, com todos os erros que acabaram acontecendo, eu acertei na dose. E eu preciso melhorar muito mais essa minha questão da aquarela e cenários, porque, gente, cenários, eu sei desenhar muito bem personagens e criaturas, mas cenários eu sou uma falha. Então, para poder deixar esse cenário um pouquinho mais digno, eu resolvi fazer algumas andorinhas e adicionar alguns detalhes, como vocês viram nos cabelos do Ozen, que eu botei a minha Uniball branca, para poder destacar um pouco mais as madeixas dele, porque, né, tudo preto, às vezes não dava pra ver, eu queria um pouquinho mais de detalhe. Então eu fui e fiz alguns reflexos brancos. Também peguei as canetas e fiz alguns detalhes na grama, botei algumas partezinhas brancas. E o resultado desse rei do deboche ficou assim. Porque o Ozen, ele tem uma cara de deboche e ele é, nossa, muito snob ele. Então, ficou assim o meu desenho do meu fio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no meu canal para poder ver mais dos meus desenhos fantásticos e das minhas evoluções. E considere me seguir no Instagram, porque é lá onde eu posto a maioria dos meus desenhos e das minhas fangirlzices do momento. Meu nome é Sarah Mota e esse foi o vídeo. Até mais!